Então, primeiro falar um pouquinho sobre o que é a Clínica Nassif. Então, é uma empresa totalmente familiar. Essa casa, minha mãe passou a infância dela aqui. Ela não nasceu aqui, mas ela passou a infância dela aqui. E aí, quando ela estava terminando a residência dela, meu avô deu para ela montar a Clínica Nassif, que existe aqui desde 1989. Então, aqui atendeu o meu avô, atende meu pai, minha mãe. Então, meu pai, a minha mãe, eu, o André, que é meu irmão, que é cirurgião também, a Flávia, que é minha cunhada, que é cirurgia plástica. Então, aqui vocês estão em família. Não temos só a especialidade de cirurgia bariátrica. Hoje a clínica ela tem uma estrutura bem robusta, temos todas essas especialidades atendendo aqui, né? Mas o nosso carro-chefe é a cirurgia bariátrica. Na verdade, a nossa história com a cirurgia bariátrica começou com o meu pai junto com o crescimento da bariátrica no Brasil. Começo dos anos 2000, o meu pai ele foi responsável pelo serviço de cirurgia bariátrica da Santa Casa, aqui de Curitiba, que por vários e vários anos foi considerado o melhor serviço de cirurgia bariátrica do SUS do Brasil. A gente recebia cirurgiões do Brasil inteiro que vinham aqui aprender a fazer a cirurgia, a tratar dos pacientes, como é que eram os materiais que a gente utilizava, as técnicas que a gente utilizava. Então, participamos de toda essa implementação, crescimento, e com isso temos mais de 7.000 cirurgias bariátricas realizadas, né? Eu já faço cirurgia bariátrica há 12 anos, então, apesar de mais novo que o meu pai, já tenho também uma experiência grande. E a gente tem essa vantagem que eu acho que nenhuma outra equipe tem, que é operar em família. Então, a gente quase sempre está junto, eu, o pai e o André. Então, são 3 cirurgiões do aparelho digestivo, os 3 com experiência e os 3 conversando durante a cirurgia, eventualmente discutindo um caso ou outro mais difícil, a gente senta para conversar, discute qual que é o melhor caminho para seguir. Então, é muito gratificante a gente conseguir oferecer para vocês toda essa experiência, né? E aliado a essa experiência, temos tecnologia de ponta. Hoje vocês conseguem fazer conosco aqui cirurgia bariátrica por robô, que é a melhor tecnologia que existe no mundo. Se vocês forem operar nos Estados Unidos, melhores centros da Europa, a gente tem para oferecer isso para vocês aqui, tá? Então, a união da experiência com a tecnologia mais moderna. Aqui é um pouco da cirurgia robótica, né? Aqui são os braços do robô e aqui o cirurgião, 3 metros do paciente, controlando os braços do robô aqui no joystick. Totalmente diferente da cirurgia aberta do SUS, né? Então, voltando a falar um pouquinho sobre vocês. Por que estão aqui? Porque valorizam as vidas de vocês e decidiram mudar para melhor. Então, aqui 2 frases de bastante impacto, né? Que quando a gente lê parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? A obesidade ela não é escolha, a obesidade ela é doença. Nenhum de vocês decidiu ficar obeso. Nenhum de vocês acordou um dia e falou, vou ficar obeso. A obesidade é uma doença. Ela se instalou em vocês por vários motivos. A gente vai explicar isso para vocês entenderem por que chegaram onde chegaram. Mas nunca pensem que vocês são culpados pela doença de vocês. Esse é o primeiro passo, tá? Só que, mesmo assim, ela é uma doença. Mesmo não sendo culpa de vocês, ela é uma doença. Ela existe, o problema existe e ele precisa ser enfrentado. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a doença de vocês. Por que a gente fica obeso? Predisposição genética, que nem a família da Dani, né? 80% dos casos de obesidade tem fator genético associado. Ninguém escolheu nascer na família que nasceu. Então aqui já está a primeira explicação de por que a obesidade não é escolha, tá? Hoje a gente enfrenta diversos desafios nutricionais. Primeiro que eu coloquei aqui, custo. Comer saudável custa mais caro. Primeira dificuldade para a gente conseguir
manter uma alimentação saudável. Informação. Hoje em dia, a gente não vê nenhum planejamento para instruir as pessoas sobre nutrição. As crianças deveriam aprender nutrição nas escolas. Todo mundo tem que se alimentar. Por que a gente não aprende a comer na escola, né? Então, essa falta de informação, ela também impacta na saúde da sociedade como um todo. Pouco tempo para comer. Poucas opções e lugares com comida saudável. Eu moro aqui perto da Praça do Japão, eu venho a pé aqui para o consultório. Às vezes eu quero comer alguma coisa rápida aqui no caminho. Não tem. Não tem. É só chocolate, refrigerante, salgado, frito. É difícil, né? Nós temos a comida como uma questão cultural. A gente se reúne para comer comida gorda. É churrasco, é pizza. Ninguém se reúne para comer uma salada, né? Nós temos a associação do padrão alimentar com questões psicológicas. Então, a gente está triste, a gente come. A gente está feliz, a gente come. A gente está sozinho, a gente come. Principalmente depois da pandemia, né? Falaram aqui que depois da pandemia ganharam mais peso. A pandemia, a gente viu um surto de ansiedade em toda a sociedade. E a população engordou por conta disso, né? E aqui eu coloquei uma competição desleal com a comida processada. A embalagem do salgadinho é mais colorido, ele é mais chamativo, ele é mais gostoso, ele te dá prazer quando você come. Então, de certa forma, é desleal a competição da comida saudável com a comida ultraprocessada, super palatável que a gente tem hoje em dia. Então, eu já falei um pouquinho para vocês sobre os desafios psicológicos, né? Além da compulsão alimentar, que é uma doença psicológica que faz o paciente engordar, a ansiedade, a depressão, quadros que não dá para dizer o que veio antes, né? Se veio a depressão ou a ansiedade que causaram a obesidade ou o contrário, mas existe uma relação muito profunda com essas questões psicológicas. Pouco acesso à atividade física, academia não é de graça, fazer aula de qualquer coisa custa, a gente não tem tempo para isso. Quem começa a trabalhar 8 horas da manhã, quer fazer uma academia, demora 1 hora para chegar no trabalho, vai fazer academia a que horas? Chega em casa depois do trabalho, 8 horas, tendo que cuidar de filho, cuidar da casa, vai fazer academia a que horas? Então não é fácil, né? E existe um certo nível da obesidade que já começa a trazer limitações físicas. O paciente carregando 20, 30, 40, 50 quilos a mais do que deveria estar carregando, o joelho não aguenta, tem falta de ar. Então, aqui a gente já começa a enxergar um desenho que eu sempre tento colocar para os pacientes, que a obesidade ela tem esses círculos viciosos. E é difícil tirar o paciente desse círculo vicioso. Ele não consegue fazer atividade física, ele fica mais ansioso, ele come mais, ele engorda mais, ele dorme mal, ele acorda cansado, ele não quer comer comida magra, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, como é que é a relação da obesidade com o sono? Já ouviram falar da síndrome da apneia do sono? Já? Quem que aqui acorda afogado no meio da noite? Não? Roncam? Roncar só para... Roncar, ronca. Quando a gente está com excesso de pressão aqui na região do pescoço e a gente vai dormir, quando a gente começa a entrar no nível de relaxamento mais profundo, a musculatura dessa região colaba e aí começa a roncar, até que uma hora fecha. Então é aquele paciente que ronca, 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 ele engasga. Ele engasga, ele para de respirar. A saturação de oxigênio no sangue começa a cair e o corpo fala, ei, acorda aí, você está afogando. Acorda. E aí você tem um micro despertar. Então é um paciente que ele não consegue descansar. Por mais que ele fique 8 horas deitado, ele não descansa 8 horas. Toda vez que ele está entrando no sono profundo, ele acorda. E quem não dorme direito, quem acorda cansado, não faz atividade física e não quer saber de comida magra. Quer saber de comida que dê apoio psicológico, que abrace a pessoa.
E aí a gente tem mais um ciclo vicioso. Dormir mal, engordar mais, dormir pior ainda, e assim vai. A apneia do sono, esses microdespertares fazem com que a gente tenha aumento da produção de cortisol e de adrenalina. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, principalmente pressão alta. Tá? E, enfim, dormir mal gera predileção por alimentos calóricos. Tá? A questão ambiental associada com o excesso de peso. Existem países que têm mais obesidade do que outros. Por que isso acontece, né? Porque a cultura, ela também favorece o ganho de peso. Se a gente se reúne em família para comer, isso faz com que a população engorde, né? Se os amigos só se reúnem para tomar cerveja, isso favorece com que aquela sociedade engorde, né? Temos também doenças metabólicas hormonais, né? Problemas de hipotireoidismo, produção de cortisol, diminuição de hormônios sexuais. Aqui, tanto a obesidade pode causar uma diminuição da testosterona, como a diminuição de produção de testosterona pode causar obesidade. A gente sempre tem que investigar essas questões aqui quando a gente está investigando o paciente obeso. Tá? E nós temos um vilão aqui dentro que prejudica muito no tratamento da obesidade. Influencia no estabelecimento da obesidade, mas atrapalha a gente principalmente na tentativa de tratar essa obesidade, que é o centro regulador do peso, que é o responsável pelo efeito sanfona. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Obesidade não é culpa de vocês, mas o problema existe e precisa ser enfrentado porque existe o risco de permanecer obeso. Obesidade, ela gera uma redução da qualidade de vida, redução de mobilidade, piora do sono, piora da saúde sexual, diminuição da disposição, problemas articulares gerando dores, diminuição da expectativa de vida em cerca de 9 anos. Isso aqui é bem interessante. Tem estudos que avaliam quanto que o paciente ganha de anos de vida por fazer a cirurgia bariátrica. Então, se a gente pegar 1000 pessoas, 500 fazem cirurgia, 500 não fazem. O grupo que operou e emagreceu vive 8 a 9 anos a mais. A obesidade está relacionada com o aumento de risco de mais de 13 tipos de câncer. Tá? É um fator de risco importantíssimo para doenças cardiovasculares. Doença cardiovascular, a gente está falando de diabetes, pressão alta, problema com colesterol, infarto, derrame, doenças graves. Tá? E uma diminuição importante da autoestima. Então, como é que a gente trata? Já entendemos o porquê do problema, já identificamos que o problema existe sim, e agora vamos enfrentar. Eu acho que isso aqui todo mundo já deve ter enfrentado na vida, né? Tratamentos à base do fechar a boca, e os coaches de internet hoje em dia, né? Então, o que esse tipo de tratamento desencadeia no organismo? O paciente fechar a boca, ele vai começar a sentir mais fome, ele vai ficar mais irritado, ele vai ter perda de massa muscular, vai chegar uma hora que a corda vai esticar tanto que vai arrebentar e o peso vai subir de novo. Esse é o efeito sanfona. E gera falha do tratamento com sensação de culpa e perda da esperança. Coraçãozinho partido. Coach da internet, aquele coach que fala, não, vamos lá pessoal, vocês têm que levantar às 5 da manhã, vocês têm que ir para a academia todo dia. Impossível, não dá, ninguém consegue. Então, jogar a responsabilidade do tratamento para vocês, não é por aí, não é por aí. Vocês estão aqui porque vocês precisam de ajuda. E eu, na minha posição, eu tenho que oferecer ajuda para vocês. Não falar, não, o problema é de vocês, a culpa é de vocês têm que se virar para resolver. Assim não funciona. E assim é coração partido, falha do tratamento, sensação de culpa e perda de esperança. Então, não é por aqui. Não é por aqui o tratamento. Então, aqui, voltando a falar do centro regulador da fome. No meio do cérebro, a gente tem uma região do cérebro que se chama hipotálamo. É o grande maestro do nosso corpo.
ele controla todas essas funções aqui e regula também o sono e regula a ingestão de alimentos. Então o que acontece? Decidi fazer uma dieta. Não vou comer mais nada, vou passar fome, vou fechar a boca. Em vez de comer 2.500, 3.000 calorias no dia, vou comer 1.000. Um dia você aguenta. No segundo dia, você começa a queimar gordura, o teu hipotálamo fala, ei, tá com alguma coisa errada aqui, eu estou perdendo minha reserva de energia. Vamos dar um jeito nisso daqui. Aumenta o sono, aumenta a fome. Chega uma hora que a corda estoura, aqueles 5, 6, 7 quilos que você perdeu, você reganha. Por causa do hipotálamo, por conta do centro regulador. Esse centro regulador é o mesmo que controla várias ações do corpo. Por exemplo, se você tem um acidente, tem um sangramento, a pressão começa a baixar. É esse centro que faz com que você volte a subir a pressão, o centro da hemostasia e da homeostasia. Então, esse centro regulador, ele quer que o corpo permaneça em equilíbrio e atrapalha o nosso tratamento da obesidade. É o grande responsável pelo efeito sanfona. Então não é culpa de vocês, é culpa do hipotálamo. Mas então como é que a gente faz para tratar? O tratamento ele sempre tem que ser multifatorial. Não existe nenhum remédio, não existe nenhuma cirurgia, não existe nenhum profissional isoladamente que vai resolver o problema de vocês. É um problema multifatorial e ele precisa ser abordado de maneira multifatorial. Então, eu gosto sempre de colocar como pilares. Um pilar só não sustenta nada, tomba. Então, a gente precisa de alguns pilares para sustentar esse tratamento da obesidade. E de todos os pilares, o que mais impacta no resultado desse tratamento é o pilar hormonal. Como assim pilar hormonal? Estou aqui para fazer cirurgia bariátrica, o que tem a ver com hormônio? A cirurgia bariátrica, ela é um tratamento hormonal. Todo mundo torce, mas não, o médico não sabe o que está falando. Eu vou provar para vocês. E esse pilar hormonal foi um divisor de águas no tratamento da obesidade. Sem isso aqui, resultado de tratamento da obesidade, dieta melhor do mundo, atividade física todo dia, psicólogo toda semana, 8% de perda de peso. É muito pouco. É muito pouco. Com tratamento hormonal, 50% de perda de peso em alguns casos. E um peso que se sustenta ao longo do tempo. Então, esse é o divisor de águas. Esse é o pilar que quebra o círculo vicioso, que devolve para vocês a chance de recomeçar. Principalmente porque esses hormônios que a gente consegue mexer com o nosso organismo, ele atua no centro regulador da fome, ele anestesia o centro regulador da fome e faz com que você consiga continuar a perder peso e consiga manter aquele peso que você perdeu. Então, como eu falei para vocês, a bariátrica ela não é redução do estômago. A própria medicina achava que era. Década de 80, começo dos anos 2000 ali, se falava que a cirurgia funcionava por 2 mecanismos. Restrição alimentar, não deixar o paciente comer, e desabsorção, fazer o paciente absorver menos do que ele come. A partir da metade dos anos 2000, ficou muito claro para a gente que não é isso que faz a cirurgia funcionar. Ela muda a produção de hormônios pelo nosso estômago, pelo nosso intestino, pelo pâncreas, pelo fígado. E esses hormônios que ajudam o paciente a tratar a obesidade. Porque esses hormônios fazem o paciente sentir menos fome, tem mais saciedade, o pouco que ele come, ele já se sente satisfeito. Ele passa a preferir alimentos menos calóricos, então alimentos muito gordurosos passam a não fazer mais tanto sentido. Melhora a produção de insulina, então trata a diabetes, que é uma doença super grave associada à obesidade. E tem um efeito sobre o hipotálamo. Com isso, eu consigo ter uma perda de peso que pode chegar até 50% do peso inicial. É o tratamento que mais dá chance de manutenção do peso perdido a longo prazo e dá, de fato, uma nova chance para os pacientes. Existe, sim, uma questão de restrição alimentar
Porque a gente deixa o estômago menor e o estômago tem sensores de pressão. Então, se você deixa ele menor, menos comida já estufa ele e já sinaliza o cérebro que está na hora de parar de comer. Mas não é esse o principal mecanismo. O principal mecanismo é, sim, hormonal. Tá? E esse mecanismo hormonal ele funciona tão bem que a indústria farmacêutica hoje em dia está tentando copiar. As injeções, o Ozempic, o Mounjaro, o Saxenda, são medicações que tentam imitar um ou dois desses hormônios. É simples assim. A cirurgia bariátrica ela funciona tão bem que a indústria farmacêutica tenta copiar a ação dela. Tá? Então, talvez o principal hormônio que a cirurgia bariátrica mexa é um hormônio chamado GLP-1. É o mesmo hormônio que o Ozempic, que o Saxenda, que o Wegovy tenta copiar. Olha o tanto de ação que esse hormônio tem. Ele age no DNA das células, ele age no estômago, ele diminui diminui a fome, ele deixa o estômago mais parado. Então, se você faz uma refeição que era para sair do estômago em 2 horas, agora aquela comida vai ficar 6 horas no estômago. Então, você sente menos fome. Comida pesada, não vai cair bem. Tá? Ele age no cérebro, diretamente no cérebro, diminuindo o apetite, melhorando a memória, melhorando a saciedade. Ele age no coração, fazendo cardioproteção. Então, sem o paciente perder peso, só por ter aumento da produção de GLP-1, ele tem uma proteção cardíaca, tem uma proteção nos vasos sanguíneos, diminuindo a chance de infarto. Tem uma ação no rim, aumentando a nossa excreção de sódio, diminuindo o inchaço. Então, parece até mentira, né? Mas ele age no fígado. Nos Estados Unidos, essas medicações elas foram aprovadas para o tratamento de esteatose hepática, porque ela tem uma ação direta no fígado, além de gerar perda de peso, né? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu não sei se foi bem, eu precisava responder aqui, meu marido não botou. Diga lá. Todo esse processo que você está explicando acontece porque faz aquele processo, por exemplo, do bypass e daí gera tudo isso. É isso? Ou não? Sim. Quando você reduz o estômago, entre aspas, né, que você falou que não é bem isso, daí traz todos esses hormônios que trabalham e tal. Exatamente. O bypass que você falou é uma cirurgia que a gente mexe no estômago e no intestino. Você fez bypass. Bypass. Eu vou mostrar uma fotinho ali, vai ficar bem claro para vocês entenderem. No bypass, eu faço com que a comida não passe mais em todo o estômago. Isso diminui a produção de um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio que sinaliza a fome. Então, se eu diminuo a grelina, eu sinto menos fome. E fazendo o desvio intestinal, eu faço com que a comida não passe mais no duodeno. Isso é importante também. E eu faço com que a digestão comece 2 metros, 2,5 metros adiante de onde ela normalmente começaria. Isso faz aumentar a produção de GLP-1 especificamente. Então, todas essas alterações na anatomia que a gente faz, elas têm um propósito hormonal. Entendeu? E sim, a diminuição do estômago, como eu falei, ela também tem o seu papel. Que a gente deixando o estômago pequenininho, antes você precisava comer meio quilo para o estômago estufar e ter aquela sinalização por pressão para o cérebro. Agora não, agora 100, 150 gramas já chega a mensagem para o cérebro. Só que essa questão de restrição alimentar, ela fez com que a gente inclusive mudasse a técnica. O bypass que era feito há 15 anos atrás, ele não é mais o mesmo bypass que é feito agora. Tinha um anel, parece. Exatamente. Há 15 anos atrás, a gente achava que precisava restringir a alimentação, que eu precisava atrapalhar a alimentação do paciente. Então, a emenda do estomaguinho pequeno com o intestino era muito pequena, era de 1 centímetro. Eu fiz um monte de anastomose de 1 centímetro, porque a gente achava que era isso que funcionava. Ainda colocava anel, colocava tela. Quando a gente entendeu que era uma cirurgia metabólica, não. Agora a emenda tem 2,5 centímetros. Ninguém no mundo coloca mais anel, coloca tela. E com isso, o que a gente conseguiu? Uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. O paciente que faz o bypass moderno, ele come de tudo. Ele come carne, ele come de tudo. Come salada, fruta, verdura.
coisa que o paciente de 15, 20 anos atrás não conseguia. Então hoje a gente tem uma cirurgia com mais qualidade de vida. E o paciente que consegue comer carne, ele perde peso, mas fica mais saudável. Ele tem mais massa muscular. Tá? Então, falando um pouquinho mais sobre o pilar metabólico. Então, a gente está falando aqui de cirurgia e está falando de medicação. Para quem que eu indico um, para quem que eu indico outro? Dependendo da potência do tratamento que eu precise. Como qualquer doença. Se você tem pressão alta mais grave, você precisa de um remédio mais forte. Você precisa de 1, 2, 3 remédios. Pressão alta leve, um remedinho já resolve. Tá? Então, a medicação ela está indicada para pacientes que têm IMC até 35, que não tenham nenhuma doença grave associada. Então, obesidade mais leve, o medicamento já dá conta, porque ele gera uma perda de peso de até 20% do peso. Então, se você está 15 quilos acima do peso, a medicação dá conta. Agora, se a gente está com IMC 35, 40, a medicação não vai dar conta. Aí a gente precisa de um tratamento mais potente. E aí entra a cirurgia. E a cirurgia, ela combina mais com o tratamento da obesidade por ser um tratamento definitivo. A obesidade é uma doença crônica. A gente não vai curar a obesidade de vocês com a cirurgia. A gente vai simplesmente dar uma ferramenta que vai ajudar vocês para o resto da vida. Mas vocês vão ter que continuar cuidando. Vão ter que continuar indo nas consultas. Eventualmente vai ter um reganho de peso, que tem que fazer um ajuste ou outro. Então, é uma doença crônica. E fazer medicação para doença crônica é para o resto da vida? Vamos gastar R$1.000 por mês para o resto da vida? Então, a cirurgia ela acaba se encaixando melhor no tratamento da obesidade mais grave. E aqui eu tenho ação sobre mais hormônios do que as medicações modernas. Então, lembra daquele círculo vicioso? Aqui eu consegui quebrar. Eu introduzi um tratamento metabólico no paciente, agora ele consegue sim seguir a dieta, e não é só por um mês, ele consegue seguir a dieta o ano inteiro, porque ele não tem aquele aumento absurdo de fome. Ele vê resultado, então a parte psicológica melhora muito, a autoestima, a vontade de sair de casa, a vontade de ir para a academia. Fazendo atividade física, ganhando massa muscular, eu tenho uma melhora ainda mais importante do pilar metabólico e aí, sucesso. E aí o tratamento do amor, não é o do coração partido. Sabem fazer a conta do IMC? Sabe? Sim, sou profissional de educação física. Boa, Tati. Então, o IMC é o índice de massa corporal. É o cálculo que a gente usa para classificar o grau de obesidade do paciente. Então a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Na calculadora, para facilitar, coloca o peso e divide pela altura 2 vezes. Tá? IMC normal de 18,5 a 25, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidade grau 1, de 35 a 40 obesidade grau 2, e a partir de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Segundo o Conselho Federal de Medicina, resolução de agosto do ano passado, qual que é o paciente que tem indicação de bariátrica? Obesidade grau 1 associada a diabetes tipo 2 ou com doenças cardiovasculares já estabelecidas, problema renal, infarto prévio, então uma doença cardiovascular estabelecida, mesmo em obesidade grau 1 já indica cirurgia. Obesidade grau 2 com qualquer outra doença associada. Então aqui entra diabetes, pressão alta, colesterol, doença do refluxo, artrose no joelho, hérnia de disco, doença do refluxo, já falei, doença do refluxo, questões psicológicas, ansiedade, depressão, qualquer doença que seja piorada pela obesidade e que melhore com o seu tratamento. Gordura no fígado, apneia do sono, né? E IMC a partir de 40 mesmo sem nenhuma comorbidade. Tá? Esse aqui são os critérios principais para indicar cirurgia. Além disso, o paciente tem que ter idade a partir de, hoje em dia 14 anos, mas classicamente a partir de 16 anos, a gente já tem indicado cirurgia. Tem que ter uma obesidade estabelecida, a gente não vai operar ninguém que engordou nos últimos 6 meses ali, né?
a gente vai tratar a obesidade já estabelecida, então o paciente tem que ter pelo menos 2 anos de excesso de peso e ele tem que ter tentado perder peso com tratamento clínico, ele tem que ter falha de tratamento clínico. Preenchendo esses critérios, tem indicação de cirurgia, plano de saúde cobre a cirurgia e é o melhor tratamento que existe para essa classe de pacientes. Em geral, não são todos os planos que cobrem, né? Todos os planos de saúde cobrem a cirurgia bariátrica. Bariátrica não é uma cirurgia estética, bariátrica é uma cirurgia para ganho de saúde. Então, tá na ANS, os planos de saúde eles são obrigados a cobrir. Quando você falou ali que, tipo, essas comorbidades, a minha filha, por exemplo, tinha uma pressão alta, chegava 11 horas da noite, até as 4 da manhã a pressão, e ela falou assim, no segundo dia de cirurgia, nunca mais precisou medicar, porque simplesmente... GLP-1, tem ação no endotélio. E como é que faz até chegar na cirurgia, né, que provavelmente foi o que a Márcia passou? Primeira coisa, consulta com o cirurgião para definir isso, para entender a história de vocês, definir se de fato existe indicação de cirurgia ou não, né? E quando a gente indica a cirurgia, primeiro realiza os exames. A gente nunca vai marcar a data da cirurgia na primeira consulta de vocês. A gente respeita muito a bariátrica e a gente respeita muito a complexidade do paciente obeso. Então o paciente ele precisa ser preparado para a cirurgia, ele precisa estar perfeito para a cirurgia. Aí sim a gente consegue uma cirurgia com risco muito baixo e também maior chance de sucesso no futuro. Então o pré-operatório ele serve para deixar o paciente perfeito para a cirurgia e fazer ele entender o que vai vir depois. Para a gente ter um bom engajamento e ter um bom resultado a longo prazo. A gente não é aqui fazedor de bariátrica, a gente é tratador de obesidade. Então a gente respeita muito todo o processo. A bariátrica é o começo, não é o fim do tratamento. Tá? Então, realização dos exames, um monte de exame de sangue, endoscopia, ultrassom do abdômen, exames cardíacos e consultas com a equipe multidisciplinar. Então, todo paciente tem que passar por avaliação de cardiologista, nutricionista, psicólogo e endocrinologista. Isso aqui não somos só nós que fazemos, isso é uma resolução do Ministério da Saúde. E existe ainda, licença, Claro. existe ainda aquela coisa que os convênios dizem que antes de procurar, assim, você tem que passar 2 anos fazendo umas consultas com a equipe para daí ser liberado? Assim, o que acontece? Superou pela Clinipan, né? 2 anos. Como um dos critérios para liberar o paciente para a cirurgia é falha de tratamento clínico, tem alguns planos de saúde que eles falam, não, falha de tratamento clínico é só se passar 2 anos com a minha equipe. Se isso é legal, se não é, cabe até discussão, né? Mas, enfim, a maioria dos planos de saúde, se um endocrinologista atesta que o paciente teve falha de tratamento clínico, está atestado e está resolvido. O que não pode é um paciente que nunca tratou na vida, que nunca fez nada, você marcar direto a bariátrica, né? Isso a gente não faz. Respondido? Então aqui com relação às técnicas de cirurgia, a Márcia fez essa daqui, que é o bypass. Aqui é uma cirurgia que a gente não retira nada, a gente só desvia. Então a gente divide o estômago em 2, uma parte pequenininha aqui continua recebendo a comida e o restante do estômago fica lá, fica quietinho, a gente chama estômago excluso, mas ele não recebe mais comida. Tá? E aí eu faço um desvio intestinal de cerca de 2 metros para captar a comida aqui em cima e a digestão ela vai começar aqui na setinha preta, porque aqui só vai vir comida, né? E todas as secreções digestivas, suco gástrico, bile, suco pancreático, vão vir aqui pela seta verdinha. Então a digestão ela começa a 2 metros, 2,5 metros, de onde ela normalmente começaria. E quando a comida chega menos digerida na nossa parte mais distal do intestino, que a gente chama de ilho, isso é que mais aumenta a produção de GLP-1 e de GIP, que são os hormônios incretínicos ali importantes para a gente. Tá? Então esse desvio intestinal ele é importante para o efeito metabólico da cirurgia. Coisa que não tem no sleeve.
que é essa cirurgia aqui que a gente só mexe no estômago. Aqui eu já retiro. Aqui eu transformo o estômago, que tem esse formato de bolsa, eu transformo ele num tubo e o restante do estômago é retirado. Com isso eu tiro a parte do estômago produtora de grelina, que eu expliquei para a Tássia ali, né? A grelina ela é produzida por essa parte aqui do estômago. Então, removendo isso daqui, o paciente ele já sente menos fome. Mas vejam, aqui é uma cirurgia menos potente, por não ter desvio intestinal. Então, cada paciente se encaixa em um tipo de cirurgia individual. Não é a mesma cirurgia para todo mundo. Tá? E existem cirurgias que combinam um sleeve com um desvio intestinal maior do que o bypass, que são as cirurgias ileais. Essas são as cirurgias que a gente indica para pacientes super obesos, IMC acima de 50, ou pacientes que têm um diabetes de muito difícil controle. Então, são técnicas um pouco mais de exceção. A gente não faz para todo mundo, porque é uma técnica mais potente, mas é uma técnica que gera mais dificuldade para cuidar dela. Tem que tomar whey protein todo dia, a chance de deficiência de vitamina é maior. Então, não é só ver qual que é a mais potente, é qual que vai trazer o melhor resultado com o menor risco possível. Então, falando sobre a cirurgia. Cirurgia bariátrica, hoje em dia, ela tem um baixo risco, é o mesmo risco de uma cirurgia de hérnia ou de vesícula. Então, aquelas histórias de paciente que morreu da cirurgia bariátrica, morreu na mesa, isso é extremamente raro, coisa que não era 20, 25 anos atrás. Tudo evoluiu, o preparo evoluiu, a técnica evoluiu, os materiais evoluíram, os grampos que a gente usa no estômago, que são de titânio, evoluíram muito. Então, a chance de risco, de complicações graves na cirurgia baixou drasticamente. A gente não faz aqui nenhuma cirurgia por corte. A gente fazia no SUS, porque o SUS ele não libera o material de vídeo nem de robô. A gente tinha que fazer um corte para fazer a bariátrica. Quando o paciente tem plano de saúde, o plano de saúde libera os grampeadores laparoscópicos e a gente faz a cirurgia através de pequenos furinhos. Cirurgia que dói muito pouco. O paciente, no mesmo dia da cirurgia, já vai andando sozinho no banheiro, já começa a tomar um chazinho, vai para casa no dia seguinte tomando no máximo um paracetamol. É uma cirurgia, uma recuperação muito bacana. A cirurgia ela dura cerca de 1 hora, 1h30, anestesia geral, o paciente não vê nada. 24 horas internado, toma líquido e sai da cama no mesmo dia. Então, o paciente tem pouca dor, a maioria toma só dipirona ou paracetamol depois da cirurgia. O retorno ao trabalho ele acontece com 10 a 14 dias depois da cirurgia, assim que o paciente passa pela fase de dieta líquida, dieta pastosa, que é mais chatinha de cuidar ali, né? Quando o paciente faz o bypass, a comida ela passa de uma vez só do estômago para o intestino, que não é normal, porque o nosso estômago ele tem uma válvula que fica fechadinha. Por exemplo, a gente come um bolo de chocolate, esse bolo de chocolate ele vai sendo jogado para o intestino ao longo de 1h30, 2 horas. E aí esse bolo vai sendo digerido e absorvido no decorrer de 1h30, 2 horas. Quando eu faço um bypass, a emenda que a gente faz do estômago para o intestino é um buraco. Não é uma válvula que abre e fecha. E comer o bolo, ele cai de uma vez só no intestino. Aí às vezes o paciente passa mal. Teve uma pessoa, esses dias, me falou que não consegue tomar água da torneira. Falei, cada um. Mas isso é assim mesmo ou foi inventado? Porque diz que antigamente o povo não conseguia comer, mas tomava leite condensado. Mamava o leite condensado. Leite condensado. Veja. Eu falei para vocês que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Tem pacientes que têm uma questão psicológica muito forte envolvida. E se você fizer a bariátrica, você não vai tratar a questão psicológica do paciente. Se for um paciente extremamente ansioso, que desconta na comida, você faz uma cirurgia, ele vai achar alguma maneira de burlar a cirurgia. Então, não é só operar. Tem que acompanhar esse paciente. O psicólogo é importante, o nutricionista é importante, a atividade física é fundamental.
Então, aqui a gente não está falando da cura da obesidade de vocês, a gente está falando de um tratamento multidisciplinar que funciona. Mas existem outros pilares além da cirurgia. Tá? Então, passada a dieta líquida pastosa, que é mais chatinha, dá para o paciente voltar a trabalhar. A dieta líquida, assim, não é que vai arrebentar os pontos se for trabalhar, mas tem que tomar um copinho de chá a cada 5 minutos, né? Como é que vai trabalhar fazendo isso? Nossa, inviável. Fica ruim. E atividade física, 30 dias. 30 dias já dá para ir para academia. Tá? E aí o paciente fala, doutor, mas com quantos quilos eu vou ficar? Eu vou mostrar para vocês depois. Tem um estudo que chama Projeto SOFIA, que ele dá uma previsão de perda de peso, de acordo com as características de vocês. E aqui, é uma coisa que vocês se preocupam, né? Quem que são essas daí? As fofoqueiras, né? Então, deixe que falem, né? Fala, o senhor fica se preocupando com os outros falam, você não faz nada na vida. Você tá gordo, você tá gordo. Se emagreceu, você emagreceu, né? Mas aquela lá foi pro caminho mais fácil, né? Esse é o clássico. Eu nem fiz ainda, já vi um monte disso. Então, o que eles falam? Que é o caminho mais fácil, né? Na verdade, assim, se você tem uma doença que vai te tirar 8 anos de vida, que vai limitar a tua qualidade de vida, por que não procurar o melhor tratamento para essa doença? Isso que as pessoas não entendem. A gente está falando do melhor tratamento para a doença de vocês. Como é que alguém vai falar que, não, isso daí não é legal porque é um caminho mais fácil? Vá procurar se entender de alguma coisa. E aí volta naquilo, né? Faz porque não é com você, né? Exatamente. Exatamente. Então não é o caminho mais fácil, é o melhor tratamento que existe para a doença de vocês. É para quem não consegue sozinho. Isso aqui eu vejo bastante em homem. O homem, ele não dá o braço a torcer. Ele não pede ajuda, né? E ele acha que quando ele vem pedir para fazer cirurgia, ele vai atestar que ele falhou, que ele não consegue, que ele é impotente. E não é isso, né, pessoal? Você quebra a perna, você não vai procurar um ortopedista? Né? Se tem diabetes, você não vai no melhor endocrinologista que tiver à disposição para te ajudar? Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Todo mundo tem reganho de peso. Não é todo mundo. O reganho ele pode acontecer e normalmente ele está associado a quem saiu de perto da equipe multidisciplinar. Então, não é operar e achar que a cirurgia vai fazer tudo sozinho. A gente precisa que mantenha o acompanhamento conosco. Aí a gente já vai identificar, olha, precisa melhorar a alimentação. 3 meses de nutricionista, a gente ajusta isso. Olha, a tua atividade física não está legal, vamos dar uma melhorada. Eventualmente a gente pode fazer uso de medicação em paciente que já fez bariátrica. Né? 6 meses de Ozempic ajuda também. Então, é um acompanhamento de longo prazo, não é operar e achar que está resolvido. Mas, mesmo assim, o reganho ele é raro. Hoje a gente considera reganho, por definição, quando o paciente ganha mais de 50% do peso que ele perdeu. Então, talvez você ainda nem entre no critério. Mas, obviamente, que acende uma luz amarela ali, né? Que a gente precisa tomar alguma atitude. Tá? Obesidade é falta de vergonha. Ai, cada coisa, né? A obesidade é uma doença séria e merece tratamento sério. Tem um estudo que foi o pai da cirurgia bariátrica, um estudo chamado SOS, Swedish Obese Subjects, pacientes obesos da Suécia. Esses pacientes, eles começaram a ser estudados no final da década de 90. E acho que eram 10 ou 20 mil pacientes obesos na Suécia que foram divididos em 2 grupos. Um grupo operou e outro grupo fez tratamento clínico. Esse estudo que fez a cirurgia bariátrica explodir no mundo, porque a diferença era tão brutal e cada ano eles divulgavam um braço novo do estudo. Diminuição do risco de infarto no grupo que operou do SOS. Meu Deus do céu, 50% a menos de risco de infartar. Diminuição do grupo de risco de câncer no grupo que operou. Aumento da expectativa de vida. Então, a diferença é muito grande quando você tem a cirurgia funcionando no organismo. É muito mais fácil com essa ajuda. Sem essa ajuda,
estatisticamente é impossível. Estatisticamente é impossível. Que mais é dúvida? E quem tem cirrose hepática pode fazer? Depende do grau da cirrose. Depende do grau da cirrose. Na maioria dos casos de cirrose, a gente faz sleeve, mas pode fazer. Tem pacientes, eu trabalhei com transplante de fígado um bom tempo, tinha pacientes que, para entrar na fila de transplante, tinham que fazer uma bariátrica. A gente fazia um sleeve para o paciente perder peso, para ele aguentar um transplante de fígado. Então, pode fazer sim. Às vezes, paciente com indicação de transplante renal também faz um sleeve, perde peso e aí faz o transplante renal. Então, dá para fazer. As contraindicações para bariátrica, elas são muito pequenas. Muito pequenas. São doenças gravíssimas ali que daí impedem qualquer cirurgia, né?